Deixe eu reabrir a igreja, disse o pastor. Todos riram dele, até o milagre acontecer. Um jovem pastor recém-chegado em um município do Acre foi enviado por Deus para pedir a reabertura de uma igreja fechada pelo novo dono arrogante que comprou o prédio. O pastor foi humilhado pelo proprietário do imóvel, todos riram dele, até o milagre acontecer. Tudo começou da maneira mais improvável. O ônibus levantou uma nuvem de poeira vermelha ao parar na rodoviária de Santa Rosa do Purus, no coração do Acre. Pastor Samuel desceu com uma mala surrada e um violão nas costas. Seus 28 anos pareciam poucos demais para a missão que carregava no peito. Olhou ao redor daquela cidade pequena, onde cada rua parecia contar histórias de lutas e superações. Senhor, por que aqui? Murmurou, enxugando o suor da testa sob o sol escaldante amazônico. Havia recebido um chamado claro em oração. Vá para Santa Rosa do Purus. Reabra minha casa. Simples assim. Sem detalhes, sem explicações. Apenas uma certeza ardente no coração que não o deixava em paz. Ao perguntar sobre igrejas na cidade, Samuel descobriu algo perturbador. A antiga igreja evangélica, que por 40 anos foi o centro espiritual da comunidade, estava fechada há 6 meses. O prédio havia sido vendido para pagar dívidas após a morte do antigo pastor. E o novo proprietário tinha planos bem diferentes para aquele lugar. Aquele prédio agora é do Dr. Maurício Vilares, disse Dona Conceição, a senhora que alugou um quartinho para Samuel. Um empresário de Rio Branco, rico, poderoso, arrogante, comprou tudo, a igreja, o terreno, até a casa pastoral. Diz que vai fazer um supermercado ali. O coração de Samuel apertou. Um supermercado? É, meu filho, e ele deixou bem claro, não quer fanáticos religiosos perto dele. Já expulsou 3 pastores que tentaram conversar. Um deles foi humilhado na frente de todo mundo, na praça. Dona Conceição balançou a cabeça com tristeza. Aquela igreja era tudo para nós. Ali meu marido se converteu. Ali meus filhos foram batizados. Ali... Sua voz embargou. Ali enterramos o pastor Elias, que dedicou a vida inteira àquela comunidade. Naquela noite, Samuel não conseguiu dormir. Ajoelhou-se no chão de madeira do quartinho e orou até a madrugada. Senhor, se é para eu enfrentar esse homem, me dê forças. Mas, por favor, me mostre o caminho. Na manhã seguinte, caminhou até o antigo prédio da igreja. Era um edifício simples, mas tinha algo especial. As paredes brancas, agora sujas e descascadas, ainda mantinham as marcas de décadas de fé. A cruz de madeira no topo estava torta, mas resistia. As janelas, cobertas por tábuas, pareciam olhos fechados esperando despertar. Samuel tocou a parede. Podia quase ouvir os ecos de louvores, orações, lágrimas de arrependimento e gritos de vitória que aquelas paredes testemunharam. Eu vou lutar por você, sussurrou, como se falasse com a própria igreja. Ei, saia daí! Uma voz grossa o sobressaltou. Um segurança corpulento se aproximava. Propriedade privada. O Dr. Maurício não permite invasores. Não estou invadindo. Só... estou olhando. Pois olhe de longe. E se vier com conversa de igreja, pode esquecer. O doutor já avisou. O próximo crente que aparecer aqui vai sair na polícia. Samuel sentiu a humilhação queimar em seu peito, mas respirou fundo. Não era hora de confronto. Ainda não. Afastou-se lentamente, mas algo dentro dele se acendeu. Não era apenas teimosia ou orgulho ferido. Era uma convicção profunda. Aquele lugar precisava voltar a ser uma casa de Deus. Nos dias seguintes, Samuel pesquisou tudo sobre Maurício Vilares. Descobriu que era filho de uma família tradicional evangélica, mas havia abandonado a fé na juventude. Tornou-se empresário bem-sucedido, dono de uma rede de supermercados, rico, influente, temido e, segundo os moradores, amargo. Muito amargo. Dizem que ele perdeu a esposa há alguns anos, contou seu Benedito, um diácono da antiga igreja.
Depois disso, ficou pior. Fecha igrejas por onde passa, como se quisesse apagar Deus da própria vida. Samuel percebeu que não estava apenas lutando por um prédio. Estava lutando por uma alma perdida e por uma comunidade quebrantada. Mas como alcançar um homem que construiu muros tão altos ao redor do coração? A resposta viria de uma forma que ele jamais esperava. Samuel levou uma semana planejando. Orou, jejuou, buscou sabedoria. Finalmente, reuniu coragem para procurar Maurício Vilares em seu escritório, uma construção moderna que contrastava com o restante da cidade simples. A recepcionista, uma jovem de aparência fria, mal olhou para ele. Tem agendamento? Não, mas é importante. Preciso falar com o Dr. Maurício sobre o prédio da antiga igreja. Ela revirou os olhos. Mais um. Olha, o Dr. Maurício foi claro. Não recebe pastores, padres ou qualquer religioso. Se insistir, vou ter que chamar a segurança. Por favor, só 5 minutos. Eu vim de longe. Segurança! 2 homens se aproximaram. Samuel levantou as mãos em rendição, o rosto queimando de vergonha enquanto outros clientes no escritório observavam a cena com olhares de pena e desdém. Foi escoltado até a rua sob risos abafados. Na calçada, humilhado e confuso, Samuel sentou-se no meio-fio. Senhor, eu não entendo. O Senhor me trouxe até aqui para ser expulso como um cachorro? Foi quando ouviu uma voz atrás dele. Você é o novo pastor? Virou-se e viu uma menina de uns 10 anos, com olhos grandes e curiosos. Ao lado dela, uma mulher de aparência cansada segurava sacolas de compras. Sim, sou, Samuel respondeu, tentando esconder o desânimo. Minha mãe disse que você quer reabrir a igreja. A menina sorriu. É verdade? Antes que Samuel pudesse responder, a mãe puxou a menina. Camila, vamos, não incomode o moço. Mas, mãe, você não disse que precisávamos de um milagre? Que precisávamos da igreja de volta? A mulher parou, os olhos marejando. Olhou para Samuel com uma mistura de esperança e desespero. A igreja era nosso refúgio. Quando meu marido morreu, foi lá que encontrei forças para continuar. Agora... Ela balançou a cabeça. Agora não temos para onde ir. As outras igrejas são longe, e eu trabalho de noite. Não posso deixar minha filha sozinha. Samuel sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era sobre orgulho. Não era sobre ele. Era sobre pessoas reais, com dores reais, que precisavam daquele espaço sagrado de volta. Eu vou conseguir, disse, mais para si mesmo que para elas. De alguma forma, eu vou conseguir. Naquela tarde, decidiu mudar de estratégia. Se não podia falar com Maurício pessoalmente, tentaria por carta. Passou horas escrevendo, revisando cada palavra, orando sobre cada frase. Explicou o impacto da igreja na comunidade, ofereceu-se para pagar aluguel, propôs um acordo. Terminou com uma citação bíblica e deixou seu contato. Entregou a carta pessoalmente no escritório e esperou. 1 dia. 2 dias. 1 semana. Nada. Então, na segunda-feira seguinte, seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? É o tal do pastor? A voz era áspera, cheia de desdém. Sim, sou Samuel. Maurício Vilares. Recebi sua cartinha. Muito bonita, muito emocionante. O sarcasmo era evidente. Quer saber o que penso dela? Samuel engoliu seco. Sim, senhor. Penso que você é um aproveitador como todos os outros. Quer usar o nome de Deus para ganhar dinheiro em cima de gente sofrida. Conheço bem esse joguinho. Senhor, não é sobre dinheiro. É sobre fé, sobre comunidade. Cale a boca! O grito fez Samuel afastar o telefone do ouvido. Você quer aquele prédio? Então venha aqui amanhã, 12h. Vamos ver se seu Deus é tão poderoso quanto você diz. A ligação caiu. Samuel ficou tremendo, não de medo, mas de uma mistura estranha de expectativa e apreensão. O que Maurício planejava? Era uma armadilha? Um teste? Naquela noite, reuniu os poucos membros da antiga igreja que conseguiu encontrar. Eram apenas 7 pessoas, a maioria idosos.
contou sobre o encontro marcado. Ele vai humilhar você, alertou seu Benedito. É o que ele faz. Gosta de quebrar a fé das pessoas. Então vamos orar, disse Samuel. Se Deus me trouxe até aqui, ele tem um propósito, mesmo que seja apenas plantar uma semente. Oraram até tarde da noite. E Samuel, sozinho em seu quarto depois, abriu a Bíblia aleatoriamente. Seus olhos caíram em uma passagem de Josué. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Lágrimas desceram por seu rosto. Eu confio no Senhor, sussurrou. Mal sabia ele que o encontro do dia seguinte mudaria tudo de formas que jamais poderia imaginar. Samuel chegou ao escritório de Maurício pontualmente ao meio-dia. Desta vez, foi recebido com um sorriso cínico pela recepcionista. O Dr. Vilares está esperando. Terceiro andar. O escritório era imenso, decorado com um luxo ostensivo. Maurício estava sentado atrás de uma mesa de mogno. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno caro. Seus olhos, porém, eram frios como gelo. Sente-se, ordenou, sem oferecer a mão. Samuel obedeceu, sentindo-se pequeno naquela cadeira de frente para aquele homem imponente. Então, pastorzinho, Maurício começou, tamborilando os dedos na mesa. Você quer meu prédio. Não é seu prédio, é a casa de Deus. Samuel respondeu, tentando manter a voz firme. Maurício riu, um som sem alegria. Casa de Deus? Onde estava seu Deus quando aquela igreja faliu? Quando o pastor anterior morreu de infarto por causa das dívidas? Quando os fiéis abandonaram o barco feito ratos? As circunstâncias difíceis não significam ausência de Deus. Significam... Poupe-me da teologia barata. Maurício se levantou e foi até a janela. Você quer saber por que odeio igreja? Porque conheci bem demais esse mundo. Nasci nele. Fui criado entre hinos e orações. Vi meu pai, um pastor devotado, perder tudo ajudando uma igreja corrupta. Vi minha mãe morrer de desgosto. Vi líderes religiosos roubando, mentindo, destruindo famílias enquanto pregavam santidade. Havia dor naquela voz. Samuel percebeu algo que não esperava. Maurício não era apenas arrogante, era ferido. Sinto muito pelo que passou, disse sinceramente. Mas a falha das pessoas não invalida a fé. Deus não é responsável pela hipocrisia humana. Maurício voltou a sentar-se, estudando Samuel com olhos penetrantes. Você é jovem, idealista, ainda acredita em milagres e finais felizes. Um sorriso cruel apareceu. Muito bem, vou lhe dar uma chance. Samuel se inclinou para a frente. Uma chance? Sim, uma aposta, digamos assim. Maurício abriu uma gaveta e tirou um documento. Aquele prédio está avaliado em R$ 800 mil, um valor justo de mercado. Se você conseguir esse dinheiro em 3 meses, eu vendo para você. A igreja pode reabrir. Samuel sentiu o ar faltar. R$ 800 mil? Isso é impossível. Eu mal tenho dinheiro para... Ah, então seu Deus não é tão poderoso assim? Maurício provocou. Não é isso que vocês pregam? Que Deus abre portas, que fé move montanhas? Então prove. Por que está fazendo isso? Porque quero provar que estou certo, que esse Deus em quem você acredita não passa de uma ilusão. Maurício se levantou novamente, sinalizando o fim da conversa. 3 meses, pastor. Traga R$ 800 mil e o prédio é seu. Não traga, e nunca mais quero ver sua cara aqui. E só para deixar claro... Ele sorriu friamente. Farei questão de transformar aquela igreja em um bar. Com música alta e bebida. Vou profanar cada centímetro daquele lugar sagrado. Samuel saiu dali atordoado. R$ 800 mil. Era uma quantia astronômica. A comunidade mal tinha condições de se alimentar, quanto mais de levantar esse dinheiro. Era impossível. Absolutamente impossível. Caminhou sem rumo pela cidade, lutando contra o desespero. Senhor,
O que o Senhor quer de mim? Como posso fazer isso? Foi quando passou pela praça e viu um grupo de crianças brincando. Entre elas, Camila, a menina que havia falado com ele. Ela correu até ele sorrindo. Pastor Samuel, minha mãe disse que você vai reabrir a igreja. Eu não sei se vou conseguir, Camila. Mas você tem que conseguir. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sabe por que preciso da igreja? Porque lá eu me sinto perto do meu pai. Ele sempre me levava. Era nosso lugar especial. Agora ele se foi e a igreja também. É como se eu tivesse perdido ele 2 vezes. Samuel ajoelhou-se na frente dela, o coração partido. Seu pai está no céu, Camila. E ele está orgulhoso de você. Mas eu preciso da igreja, por favor. Vendo aquela criança, sentindo sua dor, Samuel tomou uma decisão. Não importava quão impossível fosse, ele tentaria. Mesmo que falhasse, mesmo que fosse humilhado novamente, ele lutaria até o fim. Eu prometo, disse abraçando-a. Vou fazer tudo o que puder. Naquela noite, reuniu novamente os membros da antiga igreja. Quando contou sobre a proposta de Maurício, o silêncio foi ensurdecedor. 800 mil reais? Dona Conceição sussurrou. Isso é impossível. Para os homens, sim, Samuel respondeu. Mas não para Deus. Vamos começar uma campanha. Vamos trabalhar. Vamos pedir ajuda. Vamos orar. Vamos mostrar a Maurício e a essa cidade que a fé não é uma ilusão. A luta havia apenas começado. E seria muito mais difícil do que qualquer um podia imaginar. Os primeiros dias foram devastadores. Samuel criou uma vaquinha online, mas as doações eram mínimas. Fez eventos na praça, vendeu brigadeiros, organizou brechós. Cada real parecia uma vitória, mas também um lembrete da montanha impossível à frente. Maurício, é claro, estava observando, e não perdeu a chance de ridicularizar publicamente. Uma tarde, Samuel estava na praça com uma mesa de doces para vender quando um carro de luxo parou. Maurício desceu, acompanhado de 2 assessores. Então, pastor. Ele falou alto, atraindo olhares. Quanto já conseguiu? 50 reais? 100? As pessoas ao redor começaram a rir. Samuel sentiu as bochechas queimarem, mas manteve a cabeça erguida. Cada centavo é uma semente de fé, respondeu. Fé? Maurício pegou um brigadeiro, cheirou e jogou de volta na bandeja com desdém. Isso é patético. Você está vendendo docinho para comprar um prédio de 800 mil reais. Sabe quantos anos levaria? Décadas. Seu Deus deve estar rindo de você. Deus não ri do esforço sincero. Samuel retrucou, a voz tremendo de emoção contida. Não? Então onde está ele agora? Por que não faz chover dinheiro sobre você? Ah, espera. Maurício fingiu uma expressão de compreensão. Deve ser porque você não tem fé suficiente. Não é isso que vocês dizem? Que milagres não acontecem por falta de fé? A multidão crescia. Alguns riam, outros olhavam com pena. Samuel queria desaparecer, mas algo dentro dele se recusava a desistir. O Senhor está com muita raiva de Deus, disse calmamente. Mas raiva é só outra forma de relação. O oposto do amor não é ódio, é indiferença. O Senhor não é indiferente, o Senhor está ferido. O sorriso de Maurício desapareceu. Por um breve segundo, algo parecido com dor cruzou seu rosto, mas rapidamente se recompôs. 3 meses, pastor. O relógio está correndo. Ele voltou para o carro e saiu em alta velocidade. As pessoas se dispersaram. Samuel ficou sozinho com sua mesa de doces e um sentimento de derrota esmagador. Havia arrecadado apenas 127 reais naquele dia. Mas então aconteceu algo inesperado. Seu Benedito apareceu, acompanhado de Dona Conceição e outros 5 membros antigos da igreja. Pastor, disse seu Benedito, colocando uma mão no ombro dele. Fizemos uma reunião. Todos nós temos economias pequenas. Algumas centenas, alguns milhares. Não é muito, mas... Ele estendeu um envelope.
Aqui está 15.000 reais. É o que conseguimos juntar. Samuel ficou sem palavras, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas isso é a economia de vocês, de uma vida inteira. E o que vale a vida sem um propósito? Dona Conceição sorriu através das próprias lágrimas. A igreja nos deu esperança quando não tínhamos. É hora de retribuir. Nos dias seguintes, mais doações vieram. Pequenas, mas constantes. Comerciantes locais contribuíram. Igrejas de outras cidades enviaram ofertas. A história se espalhou pelas redes sociais. Um jovem pastor tentando o impossível contra um empresário rico e cruel. Mas o progresso era lento, muito lento. Após um mês, haviam arrecadado apenas 73.000 reais, 1/10 do necessário. E o tempo estava acabando. Samuel começou a trabalhar de dia como ajudante de pedreiro, de noite como entregador. Economizava cada centavo, dormia 3, 4 horas por noite. Emagreceu. Seu corpo gritava por descanso, mas seu espírito se recusava a parar. Foi numa dessas noites exaustas de trabalho que ele sofreu um acidente. Estava entregando comida de moto quando um carro o fechou. Bateu, voou por cima do guidão e caiu no asfalto. Acordou no hospital com o braço engessado, costelas quebradas e uma concussão. O médico foi direto. Você precisa de repouso, pelo menos um mês. Senão, as consequências podem ser graves. Um mês. Era tempo que ele não tinha. Faltavam apenas 6 semanas para o prazo final. No quarto de hospital, sozinho, Samuel finalmente quebrou. Chorou como não chorava há anos. Por que, Deus? Por que é tão difícil? Estou tentando fazer sua vontade. Por que tudo está dando errado? Foi quando a porta se abriu. Esperava ver uma enfermeira, mas era Camila. Ela entrou tímida, segurando um desenho. Como você entrou aqui? Samuel perguntou, tentando esconder as lágrimas. Minha mãe trabalha aqui como faxineira. Ela me trouxe. Camila se aproximou e estendeu o desenho. Era uma igreja com um sol brilhante acima. Fiz isso para você, para lembrar que Deus ainda está lá. Samuel olhou para aquele desenho simples e sentiu algo se acender novamente. A fé não estava morta, apenas machucada. Como ele. Obrigado, Camila. Eu precisava disso. Ela sorriu e saiu, mas suas palavras ficaram ecoando. Deus ainda está lá. No dia seguinte, contra as ordens médicas, Samuel recebeu alta. Tinha uma batalha a terminar. Mas o que ele não sabia era que a maior reviravolta estava prestes a acontecer. E viria do lugar mais inesperado possível. Uma semana após sair do hospital, Samuel estava no limite. Haviam arrecadado 198.000 reais, uma quantia impressionante, mas ainda absurdamente distante da meta. Faltavam 3 semanas. A matemática era cruel. Precisariam de mais de 600.000 reais em tempo recorde. Era impossível. Maurício, sentindo a vitória próxima, intensificou as provocações. Colocou um banner gigante na frente da antiga igreja. Em breve, Supermercado Vilares. Onde havia fé, haverá progresso. A comunidade estava dividida. Alguns achavam que Samuel deveria desistir e aceitar a derrota com dignidade. Outros, porém, continuavam firmes, mesmo que a esperança estivesse por um fio. Foi numa tarde de terça-feira que tudo mudou. Samuel estava na praça, organizando mais uma venda de doces quando um homem idoso se aproximou. Usava roupas simples, boné surrado, mas tinha um olhar penetrante. Você é o pastor que está tentando comprar a igreja de volta? Sim, senhor. Mas não está indo muito bem. Eu sei. O homem se sentou no banco ao lado. Conheço o Maurício há muito tempo. Ele era diferente antes. O senhor o conhece? Conheci. Meu nome é Alberto. Fui diácono da igreja por 30 anos. Vi Maurício crescer. O velho suspirou profundamente. Ele costumava ser um menino cheio de fé, fervoroso. Queria ser missionário. Samuel se sentou, prestando atenção total. O que aconteceu? Alberto ficou em silêncio por um longo momento.
Há 15 anos, Maurício era casado com uma mulher maravilhosa, Ana Paula. Ela ficou grávida. Eles estavam radiantes. Mas houve complicações no parto. Ela e o bebê não sobreviveram. O coração de Samuel apertou. Meu Deus! Maurício orou, como nunca vi ninguém orar. Clamou, jejuou, implorou por um milagre, mas não houve milagre. Ela morreu nos braços dele. Alberto limpou uma lágrima. Naquele dia, algo nele morreu também. Ele culpou Deus, culpou a igreja, culpou a si mesmo. E jurou que nunca mais pisaria numa igreja. Mais que isso, jurou destruir igrejas por onde passasse. Por isso ele compra prédios de igrejas, Samuel murmurou, compreendendo. Exatamente. É a forma dele de se vingar de Deus. Patético e triste, mas é real. Alberto olhou para Samuel com olhos cheios de sabedoria. Mas aqui está o que você precisa saber. A Ana Paula foi enterrada no cemitério ao lado da antiga igreja. Maurício escolheu aquele lugar porque, no fundo, queria que ela estivesse perto da casa que eles amavam. Ele vem ao túmulo? Todos os domingos de madrugada, quando acha que ninguém está olhando. Alberto tocou o braço de Samuel. Ele não é o monstro que aparenta ser. É só um homem partido, lutando contra Deus porque não sabe como fazer as pazes com ele. Samuel ficou em silêncio, processando aquela informação. De repente, tudo fazia sentido. A raiva de Maurício não era contra a igreja em si. Era contra um Deus que, na visão dele, o havia traído no momento mais crucial. O que eu faço com essa informação? Samuel perguntou. Não sei, filho. Só achei que você deveria saber contra o que está realmente lutando. Não é ganância. Não é maldade pura. É dor. Dor profunda e não curada. Alberto se levantou para sair, mas Samuel o parou. Ele sabe que o Senhor está me contando isso? Não. E talvez seja melhor assim. O velho sorriu tristemente. Boa sorte, pastor. Você vai precisar. Naquela noite, Samuel não conseguiu dormir. Tudo havia mudado. A batalha não era mais por um prédio. Era por uma alma. Como Jesus que deixou as 99 ovelhas para buscar a que estava perdida, Samuel percebeu que Deus o havia enviado ali não apenas para reabrir uma igreja, mas para alcançar um coração destruído. Mas como? Como alcançar alguém que havia construído fortalezas tão altas ao redor da alma? A resposta veio na forma de uma ideia louca, tão louca que poderia dar totalmente errado. Mas Samuel sentiu, no fundo do peito, que era o que Deus queria que ele fizesse. No domingo seguinte, às 4 da manhã, Samuel foi ao cemitério. Esperou na sombra das árvores. E exatamente como Alberto havia dito, um carro de luxo chegou. Maurício desceu, trazendo flores brancas. Samuel observou à distância enquanto o homem duro e cruel se ajoelhava diante do túmulo e chorava como uma criança. Desculpa, meu amor. Ouvia Samuel murmurar entre soluços. Desculpa por não ter conseguido te salvar. Desculpa por ter falhado. Era a cena mais dolorosa que Samuel já havia testemunhado. E foi naquele momento que ele soube exatamente o que precisava fazer, mesmo que custasse tudo. Samuel esperou Maurício terminar e começar a ir embora. Então, saiu das sombras. Bom dia, Maurício. O empresário se virou bruscamente, o rosto transformando-se de vulnerabilidade em fúria em segundos. O que você está fazendo aqui? Como ousa me espionar? Não vim espionar, vim conversar. De verdade desta vez. Não temos nada para conversar. E se não sair agora, eu... Ana Paula. Maurício congelou. O nome pairou no ar como uma prece. Não se atreva a falar o nome dela, disse com voz trêmula. Alberto me contou. Samuel continuou calmamente. Sobre ela, sobre o bebê, sobre o que aconteceu. Aquele velho fofoqueiro? Maurício cerrou os punhos. Ele me contou porque se importa com você, porque sabe que você está sofrendo há 15 anos sem nenhum alívio. Samuel deu um passo à frente. E eu entendi. Entendi porque você odeia tanto igrejas. Porque compra e destrói esses lugares. Não é sobre religião. É sobre raiva.
sobre se sentir traído por um Deus em quem você confiava. Você não entende nada! Maurício gritou, lágrimas rolando. Eu orei, fiz tudo certo. Vivi de acordo com os mandamentos, fui fiel, servi. E quando mais precisei, onde ele estava? Onde estava o seu Deus quando minha esposa morria? Samuel sentiu as próprias lágrimas. Ele estava lá, chorando com você. Mentira! Se ele estava lá, por que não fez nada? Por que não salvou ela? Não sei. Samuel foi honesto. Não tenho resposta para por que pessoas boas sofrem, por que orações parecem não ser respondidas, por que tragédias acontecem. Mas sei uma coisa: Deus nunca prometeu ausência de dor. Prometeu presença na dor. Bonitas palavras, vazias. Maurício virou as costas. Então me responda uma coisa. Samuel disse. Se você realmente não acredita em mais nada, por que vem aqui todo domingo? Por que traz flores? Por que ainda fala com ela? Maurício ficou paralisado. Porque no fundo, você ainda tem fé. Está com raiva dela. Está machucado por ela. Mas ela ainda está lá. Como uma brasa quase apagada, mas que nunca morreu completamente. Maurício se virou lentamente, o rosto devastado. Mesmo que isso fosse verdade, é tarde demais. Já fiz coisas demais. Fechei igrejas, destruí comunidades, fui cruel com pessoas inocentes como você. Deus nunca me perdoaria. Ana Paula perdoaria? A pergunta pegou Maurício desprevenido. Ele abriu a boca, fechou, lágrimas silenciosas descendo. Ela perdoaria. Samuel continuou. Porque ela te amava. E Deus te ama infinitamente mais do que ela era capaz de amar. Não importa o que você fez. Nunca é tarde demais. Maurício caiu de joelhos ali mesmo, no meio do cemitério, e chorou. 15 anos de dor, raiva, culpa e solidão jorraram naquele choro. Samuel se ajoelhou ao lado dele e colocou a mão em seu ombro, orando em silêncio. Ficaram ali por quase 1 hora. Quando Maurício finalmente se acalmou, ele olhou para Samuel com olhos vermelhos, mas de alguma forma mais leves. O prazo termina em 2 semanas, disse com voz rouca. Você não vai conseguir o dinheiro. Eu sei. Então por que ainda está tentando? Porque Deus não me mandou aqui para comprar um prédio. Me mandou aqui para encontrar você. Maurício ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou, ajudou Samuel a levantar também. Eu preciso pensar sobre tudo, sobre muitas coisas. Ele foi embora sem dizer mais nada. Samuel ficou ali, sem saber se havia ajudado ou piorado a situação. Mas sentiu paz. Havia feito o que Deus havia mandado. As 2 semanas seguintes foram agonizantes. Maurício não deu nenhum sinal. A arrecadação continuou, atingindo R$ 247 mil. Um valor impressionante para uma comunidade pobre, mas ainda longe dos 800 mil necessários. No último dia do prazo, Samuel reuniu todos os que haviam ajudado na igreja fechada. Eram quase 100 pessoas agora. A história havia tocado muitos corações. Não conseguimos o valor, Samuel disse, lutando para manter a voz firme. Mas conseguimos algo maior. Provamos que uma comunidade unida pela fé pode realizar coisas extraordinárias. Provamos que R$ 247 mil em 3 meses, vindo de pessoas simples, é um milagre por si só. Lágrimas corriam por muitos rostos. Dona Conceição se levantou. Pastor, o que vai acontecer agora? Não sei, mas sei que Deus tem um plano, mesmo que não seja o que esperávamos. Foi quando ouviram um carro parando. Todos se viraram. Era Maurício. Ele saiu do veículo segurando uma pasta. O silêncio era absoluto enquanto ele se aproximava. Seu rosto era indecifrável. Vocês arrecadaram R$ 247 mil, disse sem preâmbulos. Sim, senhor, Samuel respondeu. De pessoas que mal têm o que comer, que deram economias de uma vida, que sacrificaram conforto, segurança, tudo, por um prédio. Não por um prédio, Samuel corrigiu suavemente. Por uma casa.
por um lugar de fé, esperança e comunidade. Maurício olhou ao redor, vendo todos aqueles rostos esperançosos. Seu olhar parou em Camila, que segurava a mão da mãe. "Quantos anos você tem?" ele perguntou à menina. 10, senhor. Minha filha teria 10 anos este ano, se tivesse vivido. O silêncio era ensurdecedor. Lágrimas brotaram nos olhos de Maurício. Passei as últimas 2 semanas pensando sobre o que o pastor disse, sobre Ana Paula, sobre quem eu me tornei. Ele abriu a pasta e tirou documentos. Descobri algo sobre mim mesmo. Descobri que destruir igrejas não apagava minha dor, só a multiplicava. Ele estendeu os documentos para Samuel. Esta é a escritura do prédio. Está em seu nome agora, de graça, sem custo. Um grito coletivo de choque ecoou. Samuel ficou congelado, incapaz de processar. O quê? Mas por quê? Porque você estava certo. Deus me mandou você. Não para comprar um prédio, mas para salvar minha alma. Mais lágrimas desceram por seu rosto. Os 247 mil reais que vocês arrecadaram? Usem para reformar a igreja, para comprar instrumentos, bancos, o que precisarem. E ele respirou fundo. Eu gostaria de doar mais 200 mil para a obra. E se permitirem, eu gostaria de participar da reinauguração. Dona Conceição caiu de joelhos, louvando. Outros a seguiram. Choro, alegria, abraços. Era um caos lindo de emoções. Samuel abraçou Maurício, ambos chorando. Bem-vindo de volta para casa, irmão. 2 meses depois, a igreja reabriu suas portas. Estava linda, reformada, cheia de vida. Mais de 300 pessoas compareceram à inauguração. E lá na frente, ao lado do pastor Samuel, estava Maurício Vilares. Não mais um empresário arrogante, mas um homem humilde, redimido, de volta ao Deus que nunca o havia abandonado. Durante o culto, Samuel compartilhou a história completa. De humilhação à luta, da revelação à reviravolta, da justiça à redenção. E terminou com estas palavras. O verdadeiro milagre não foi conseguir o prédio. O verdadeiro milagre foi ver um coração endurecido se abrir novamente para o amor de Deus. Porque é isso que Deus faz. Ele não apenas restaura prédios, ele restaura vidas. Maurício, das primeiras fileiras, limpou as lágrimas e acenou concordando. E Camila, sentada ao lado da mãe, olhou para o teto da igreja restaurada e sussurrou. Papai, a igreja voltou. E eu sei que você está feliz. Lá fora, o sol brilhava sobre Santa Rosa do Purus, sobre a igreja, sobre vidas transformadas. E dentro daquelas paredes que testemunharam tanta história, uma nova jornada estava apenas começando. Todos riram dele. Todos duvidaram. Mas Deus tinha um plano maior do que qualquer um poderia imaginar. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias inspiradoras de fé, milagres e transformação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que Deus ainda faz milagres. Deixe nos comentários qual parte da história mais te emocionou. Deus abençoe você.